A paz do Senhor Jesus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso é motivo de nos alegrarmos na presença do Senhor. Qual a dificuldade que você tem passado? Como seus sentimentos estão hoje nessa manhã? Mas saiba que há um caminho, e esse caminho chama Jesus Cristo. Coloque tudo aquilo que tem te trazido angústia, ansiedade. O Senhor diz: lançai sobre mim todas as vossas ansiedades. Então lance agora no altar do Senhor, para que Ele possa te guiar e te dar um escape. Todos os dias nós precisamos nos alimentarmos da palavra de Deus, para que assim o Espírito Santo possa nos conduzir a obtermos vitória. Porque só em Cristo somos mais que vencedores. O meu nome é Cleide Valverde e nesses breves momentos eu estarei compartilhando a palavra que o Senhor tem colocado diariamente no meu coração. Mas antes mesmo eu quero pedir aos meus irmãos e às minhas irmãs que ainda não fizeram a sua inscrição nesse canal que o façam, que deixe aqui o seu gostei. Você sabia que existem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus através da sua vida? Sim, pessoas que fazem parte do seu contato pessoal. É assim que o reino de Deus ele tem crescimento. Nós ouvimos a palavra de Deus e passamos adiante. Outra pessoa que ouve passa adiante. Então, hoje seja um instrumento do Senhor para que o reino de Deus venha ter crescimento. Deixa aqui o seu gostei, o YouTube vai entender que é uma palavra importante e vai impulsionar para o maior número de pessoas. Amém? A palavra hoje está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 16, que diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Amém? Glória a Deus. Paulo aqui estava falando dos direitos do seu apostolado, de todos aqueles que servem ao Senhor, o direito que os servos do Senhor têm. Mas aqui Paulo estava dizendo que ele não servia o Senhor para poder se vangloriar. Não, mas sim porque aquilo era imposto a ele como obrigação para que ele pudesse servir ao Senhor. Porque servo é aquele que serve, aleluia. Paulo, ele foi transportado, ele foi retirado com as mãos fortes do Senhor, do reino das trevas e foi transportado para o reino da sua maravilhosa luz. De escravo, ele passou a ser servo do reino. Ele passou a ter a condição de herdeiro e corredeiro em Jesus Cristo. Passou para a condição de filho. E aqui Paulo estava falando sobre a importância de nós servirmos a Deus e servirmos a Deus sem colocar nada que possa te impedir, sabe? Você não pode servir Deus pela metade, você tem que se lançar a esse plano maior. E Paulo aqui estava dizendo: essa minha defesa é para com os que me condenam. Imagine quantas perseguições Paulo sofreu. Paulo estava vivendo, aleluias, na pele, tudo aquilo que ele fez outrora toda a sua vida. Mas não porque Paulo fosse má, era porque Paulo, ele foi treinado para isso. Ele era um homem religioso, ele entendia das leis, mas assim ele perseguia os cristãos, ele matava, porque ele achava que aquilo que ele sabia, que ele tinha aprendido a sua vida inteira, era certo. E quantas pessoas estão condicionadas, vivem numa condição de escravo de Satanás, porque o mundo e o diabo impõem que eles devem agir dessa forma. A palavra diz que outrora Paulo respirava a ameaça. Paulo era um homem movido pelo ódio, pela raiva, e ele queria simplesmente trazer a extinção do povo judeu. Mas Deus é um Deus poderoso e eu quero te dizer que Deus, todas as coisas estão em suas mãos poderosas. A palavra de Deus diz em Lucas 9:23, que aqueles que quiserem, assim de Jesus Cristo, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aqueles que perderem a sua vida aqui na terra, salvá-la-á. Deus está oferecendo uma proposta maior do que tudo aquilo que esse mundo pode nos oferecer, aleluias. Ele está nos convidando a reinar com ele. E Paulo tinha o direito, como apóstolo, como enviado de Deus, como boca do Senhor aqui na terra,
Paulo tinha o direito de se alimentar daquilo que a obra o proporcionava. Mas assim, Paulo negava-se. Ele e Barnabé. Eles procuravam trabalhar, ele tinha uma profissão. E ele trazia para o reino. Não que isso seja errado, porque a palavra diz, como ele diz assim, porque se na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que trilha o grão, porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente porque por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e que debulha deve debulhar com esperança, e ser participante. Ele estava dizendo que aquele que semeia no reino de Deus, ele colherá, e ele se alimentará daquela semeadura. Ele está dizendo que aqueles que servem a Deus, aleluias, não perdem nada. Talvez você teve que abdicar de muitas coisas que você pensava que era bom para você. E hoje em dia você entende. No momento você não entendia o porquê Deus estava permitindo que pessoas saíssem da sua vida, que você saísse daquela condição, mas hoje você entende. Porque o Senhor é que sabe que pensamentos tem acerca de cada um de nós. O pensamento de paz, porque só Ele é bom, para dar um fim que nós desejamos. Porque na realidade nós queremos ser felizes, mas nós não sabemos o caminho a trilhar. E por isso o Espírito Santo está aqui, aleluia, para nos conduzir. E a cada dia o Senhor vem nos fortalecendo com a sua palavra, que é um alimento substancioso para a nossa alma. Então hoje você seja alimentado por essa alma. Não por coisas passageiras aqui na terra, assim, um alimento carnal, nosso corpo precisa. Mas que isso não seja mais importante na minha e na sua vida do que a palavra de Deus. Então, Paulo, ele carregava com ele as marcas do evangelho. Porque Paulo, ele era apontado, ele era muitas vezes condenado, perseguido pelas pessoas. Mas o Senhor disse, aqueles que quiserem me seguir, você tem que negar as suas vontades, né? Quem quiser vir após mim, eu quero te dizer que aqueles que negam sua vontade, aleluia, que o poderoso de Israel, o Senhor dos exércitos, vai adiante, consertando os caminhos, aplanando os caminhos rochosos, deixando reto para que você possa andar, para que você venha depois dele. Eu quero te dizer que ele é seu escudo e que você está sendo guardado por esse poderoso, e nada que você tenha deixado por Deus você não seja gratificado, porque mais tem Deus para nos dar do que nós para darmos a Deus, porque é tão somente pela graça, por um favor imerecido. E Paulo, ele tinha essa consciência. Paulo serviu. Paulo declara que ele combateu o bom combate. Ele entrou como um soldado na guerra e ele venceu todas as batalhas que o Senhor havia determinado. Porque aqui Paulo diz, aleluia, no versículo 16, pois é-me imposta essa obrigação. Eu quero te dizer que a nossa vida não pertence mais a nós, mas sim ao poderoso de Israel. E que hoje você possa obedecer, receber essa ordem. Deus disse, ele vai dê fruto. Deus, ele quer que a nossa vida venha impactar outras vidas. Que através de nós as pessoas possam ler Jesus Cristo e ter, em nome de Jesus, a esperança de que aquele que veio virá e não tardará. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos por essa palavra maravilhosa, por esse alimento que nos fortalece. Nós rendemos graça ao teu santo nome. Colocamos nossas vidas diante do teu altar, o nosso livre-arbítrio. Pedimos que o Senhor venha sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que traga cura, libertação, Pai. Que tome a nossa nação, que use de sua misericórdia, que tome os dirigentes dando sabedoria, que repreenda o espírito de morte e de enfermidade, que o Senhor sopre o seu hálito, meu Pai, de ressurreição nos hospitais, nas UTIs, que quebre todo o diagnóstico humano, que liberte aqueles que estão perdidos no álcool, na droga, na prostituição, na loucura, e que nos dê um dia de vitória, que os céus de Israel estejam acampados anjos, que o Senhor acabe, meu Deus, em nome de Jesus, com toda essa guerra no Afeganistão, e que pessoas sejam convertidas ao Evangelho, que é poder do Senhor. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Te agradecemos e em concordância ligamos essa oração. Aqui na terra está ligada nos céus para louvor da sua glória. Em nome de Jesus.